vocês vão conhecer junto comigo, eu já acompanho a Nani há alguns anos nas redes sociais, de Caxias do Sul, de lá, e olhando você pra cá, e a vida é tão maravilhosa que me permitiu que hoje você estivesse aqui. Tu já estava no meu coração, Nani. E eu te encontrar, no momento que eu te encontrei, para estar com você aqui, para mim é um presente. E a entender que a gente atrai mesmo, né? Quando você está ali, a gente atrai. Posso contar como? Pode. Bom, já me apresentei antes, então pulamos essa etapa. Encontrei esta mulher hoje atravessando a rua, da onde eu vinha, da loja de tecidos, porque eu comprei um tecido, porque eu resolvi que eu tenho que vir amanhã, no evento de amanhã, o evento dela, com uma roupa X, que eu não achei de jeito nenhum. Fui na loja, comprei, costurei, cheguei em casa, costurei. Essa sala tá muito inteligente. Porque como a Carmen, eu cheguei, costurei, cortei, costurei, amanhã estarei belíssima. Achem belíssima. Achem belíssima. Mas minha história não é muito diferente da Carmen. Eu também costuro desde menina. Meu primeiro curso de corte e costura eu tinha 12 anos, eu entrei na sala, a professora me olhou e como quem diz, com quem tu estás? Eu disse, não, eu estou sozinha. Como quem diz, quem é a tua mãe? Mas eu já costurava desde os 6, 8 anos, naquela máquina de pedal da mãe, fazendo a roupinha da Suzy. Sem cálculos, por favor. Né? Roupinha da Suzy, e depois eu brincava horas. Ou era fazendo a roupinha da Suzy, ou era montando a casinha da Suzy. Porque a Suzy não tinha casinha nem móveis. Né? Então a gente montava. Resultado, a minha primeira formação é em decoração de interiores e a minha segunda formação é em moda, então indo para Caxias do Sul, sou porto-alegrense, vou para Caxias do Sul, segunda turma do curso de moda, e me formo em design de moda. Quando eu vejo, fiquei 29 anos em Caxias. Nesse meio tempo, meus pais vieram para Balneário Camboriú e nos últimos 4 anos eu estou aqui. Mas nessa longa história, eu descobri que eu gosto de gente. Que não é sobre a roupa, não é sobre ser frívola, não é sobre a casa, são pessoas que moram na casa. São pessoas que usam roupas. E como é que isso funciona na cabeça das pessoas? E detalhe, claro que os meus pais nunca foram empreendedores. Zero incentivo, zero. Mas eu fui a criança que fazia bijuteria, que fazia tricô, que fazia aqueles chapeuzinhos que hoje usam muito de tecidinho. Eu fazia aquilo com 14, 15 anos, vendia para os colegas, com qualquer retalho. Até hoje, meu prazer é entrar dentro de uma loja de tecidos e o balaio do retalho. Oh, delícia, o balaio do retalho. O balaio do retalho. O balaio do retalho. Eu não sei nem para o que serve aquilo, mas tá bonito, vou levar, depois eu vejo. Quer dizer, e nessa coisa do depois eu vejo, então essas formações eu fui entendendo gente, fui entendendo como é que as pessoas funcionavam. E no meio do caminho chegou zilhões de negócios. Começava, quebrava, porque não tinha estudo. Né? Era tentativa e erro. Se o buraco é aqui, eu fazia o buraco ali. Muito Carmen. Quer dizer, enlouquecendo as coisas. Carnices. Fazendo carnices. Até que lá, pelas tantas, já mais madura, eu conheço, então, o Sebrae, que foi uma grande alavanca, quando eu finalmente me enxerguei como empreendedora. Quer dizer, estava empreendendo desde criança, mas com pais que não me incentivavam zero incentivo. Então, eu não entendia que aquilo era empreender. Quer dizer, e, ao mesmo tempo, te vira. Te vira, não eram pais com poder aquisitivo. Até porque quem não empreende antes da gente estranha o que a gente faz. Como assim tá trabalhando e não tem salário? Exatamente. Como assim tá trabalhando e não caiu um salário na conta? Como assim, né? Como assim trabalhou e não recebeu? O que é muito estranho para eles que são os CLT de carreira. Então, nunca teve esse incentivo e eu toda a vida... Claro que trabalhei como CLT durante muito tempo, inclusive pagando minha faculdade, porque meu pai disse que não ia pagar uma faculdade, que era universidade, porque aquilo era frescura, não era uma coisa séria. Né? Então, assim, queridos, fui eu quem pagou a faculdade, quem pagou aluguel, eu me sustentava. Isso em Caxias do Sul trouxe uma autoestima, desenvolveu mais. Empoderava como... eu era independente. E sempre ouvi,
quando tu tiveres a tua casa, tu faz como tu quiser. Clássica, essa frase é clássica da casa. O Quem se dia identifica que eu tenho a minha casa e o meu salário, gente, aí... Se arruma na cadeira. Se arruma aqui mando eu, Aqui, né? Tá, é ruim, mas é meu. Recebe a visita já ruim, assim, mas ó, é meu. entendeu? E aí, enfim, isso foi levando para tudo. E quando eu começo com a consultoria, quem trabalha com moda, quem mexe com moda, desde menina, sempre tem uma amiga para pedir, me ajuda no guarda-roupa. Eu não é, cara. Me ajuda com minha roupa, e costurando desde cedo. Então, já era algo que eu fazia intuitivamente. E quando a gente faz a universidade de moda, tu não aprende sobre pessoas, tu aprende sobre roupas. Sobre produzir roupas. Mas o íntimo da pessoa, tu vai estudando isso lá em antropologia, tu vai para outros caminhos, porque são pessoas. E trabalhando com móveis enquanto fazia a faculdade, eu entendia que nunca foi sobre uma cozinha, sobre um quarto. Como é que essa pessoa lida dentro da casa dela? E não é sobre o que eu acho, como eu sou dona de casa. É como esta pessoa, esta mãe, este filho, este marido, trabalha dentro da casa. Como é que ele funciona dentro da casa? Como a casa funciona para cada um deles. Isso eu fui levando para a moda. Em determinado momento eu sou quebrada pela milionésima vez. Né? Porque a gente, como empreendedora, né, mulheres? A gente vai quebrando, tentativa e erro. E nessa época não existiam grupos de empreendedorismo feminino. Nada disso, eu fui descobrir isso muito depois. Enfim, descobrindo tudo isso, quebrada pela milionésima vez, e eu fico, o que eu vou fazer agora? E fazia de tudo, né? A gente faz de tudo. E agora, gente? O que eu vou fazer agora? E aí me dei conta que o que eu mais tinha era conhecimento. Vamos dar uma pausa aqui. Mulher, quem sabe se tá no seu e agora? Vamos usar uma palavra, até não é tão bonita. Me ferrei, errei, e agora? O que você tem? Chora um dia, 24 horas pra chorar. E depois te mexe. E depois te mexe porque a água vai bater. A água vai bater. Não vai parar. E quando tu começa a te mexer, cai uma coisa, uma luz. Sempre tem uma luz. A gente encontra uma pessoa no meio da rua, atravessando a rua. É uma coisa impressionante. E aí eu inventei um troço que assim, o que eu tenho? Eu tenho conhecimento. O que eu vou fazer? Eu vou vender isso. É o conhecimento, um tanto de experiência. Dizer, vou vender isso. Café, mais moda, mais bate-papo. Adoro café, cada um pague o seu, né? Vou ensinar as pessoas como é que elas se vestem. 1900 e bolinha, né? Nem sei se tinha calendário naquela época. Gente, faz tempo. E neste dia, uma colega que foi me assistir, disse, quero te convidar para dar aula no Senac. E nisso eu já tinha, assim, na época, lá em Caxias, se esse programa passa em Caxias, tem o Iguatemi. Eu trabalhava numa loja de móveis, super conceituada, não vamos falar marcas, né? Todo ano a gente vencia o concurso de vitrine no shopping. Claro, né? Assim, a gente já tinha expertise nisso. E aí eu fui convidada para dar aula de vitrinismo no Senac. Mas aí não era suficiente do vitrinismo. Vamos dar de personal stylist. E a coisa que eu mais aprendi foi dizer, tu sabe escalar montanha? Sim. Sabe? Sim. Vamos hoje às 7 horas marcar um negócio? Sim. Depois eu vejo. E foi assim. Então eu dava aula para alunas que eram também eram lojistas, na sua maioria eram lojistas ou donas de confecção, e muitos, a grande maioria, oriundas da Universidade de Caxias do Sul, de moda. Então eu tinha que estudar para dar aula para elas, porque elas já eram muito safa, e eu tinha que correr, e assim foi. E aí eu descobri que eu sabia fazer muito isso. Não sei como, mas eu ia me virando, e não é na época assim da internet. Início da internet, gente. Né? Praticamente a gente mandava carta escrita. E aí é que foi. E aí é que eu fui descobrindo que eu já tinha uma expertise gigante e eu só precisava
organizar isso. Empacotar tudo isso. E aí, nesse caminho todo, eu também descubro o empreendedorismo. E tem que estar onde está a mulherada. Onde é que tem mulherada? Vou me tocar lá. É lá que eu me toco, né? Ai, não, mas aí eu vou usar Tinha uma professora, cujo sobrenome tu conhece, que ela era elegantérrima, chique. Eu achava que eu tinha que ser essa pessoa chique que fala baixo. Né? Que não, a pessoa que fala com as mãos, que as mãos não saem. E, gente, eu fui descobrindo que eu não era nada disso, que isso era difícil. Que frustrante no início. Ai, como era difícil. E que dava 5 minutos, caía essa pessoa. E aí também fui descobrindo, e isso é a tal da identidade. Isso é o tal do estilo. Tu tem que ser autêntico. E o meu trabalho não é te julgar, é entender qual é o teu estilo, aonde tu quer chegar e que ferramentas de comunicação visual nós vamos utilizar para tu conseguir abrir a porta que tu precisa para chegar lá. E aí tu descobre que as empreendedoras coitadas às vezes não têm 1 centavo e gastam horrores em roupa. Amor, tu não precisa gastar em roupa, tu precisa ser estratégica. Amor, se tu tiver... Não, se tu tiver 10 peças de roupa... E não usa mais. Eu fiz isso. Não, assim, ó, gente, o maior desperdício financeiro feminino, me corrijam se alguém souber um dado melhor que eu, é financeiro, em roupa. Vestuário mal comprado. Não é nem mal comprado. Assim, efetivamente, com 10 peças de roupa, tu faz mais de 100 looks. Através do meu método, multiplica, tu vai fazer mais de 100 looks com 10 peças de roupa. Portanto, se tu tem mais de 10 peças de roupa, tu tem excesso. E aí tu não usa tudo isso. Tu usa sempre a mesma base. Aí não suficiente, tu paga metro quadrado para guardar coisas que tu não tá usando. Quanto custa o metro quadrado? Aqui em Balneário Camboriú? Aqui mais ainda. Mas em qualquer lugar. O metro quadrado é muito caro para guardar coisas que tu não está usando. E faz uma média de quanto custa as tuas roupas e tu vai ver quanto dinheiro mal aplicado tá ali. E aí tu precisa empreender e colocar dinheiro no teu negócio. Mas tu tá com todo o teu dinheiro parado em roupa e o mês que vem tu faz de novo, e tu chega com sacola. Mulheres que chegam com sacola escondida do marido. Gente. Ai, meu Deus. Eu fiz isso muito, sabe? Por não ter esse conhecimento. Eu vi o quanto eu tava gastando com roupa desnecessária, quantas eu dei sem ter usado pelo menos uma vez. Tu sabe, gurias, que eu empreendo no mercado imobiliário há uns 10 anos. E eu não tava... Quando eu comecei a vender, eu comecei a vender bem. E eu montei o meu negócio. Há 10 anos eu tenho a imobiliária. Mas há 19 anos eu tô no mercado imobiliário. E quando começou a entrar dinheiro, porque eu venho numa situação também, começou a comissão 6%, né? E aí tu vai... Eu era essa, que chegava escondida e eu torrava tudo. Porque, e claro que era uma questão que eu tratei em terapia também, porque vem algo de dentro também, tá? E eu lembro, assim, que tem aquele filme Delírios de Consumo. Não tem um filme que é um filme bem legal até pra te assistir também, vem muito de encontro com a tua mensagem. E que ela traz, no meu caso, eu tive que me tratar mesmo. Porque enquanto tava tudo indo, entre aspas, tudo indo bem, eu pagava meu apartamento, pagava os custos da minha imobiliária, mas eu não conseguia reinvestir. Porque tudo tava, como tu falou, eu empreendedora, gastando em roupa. Só que teve um período que a minha profissão como corretora de imóveis sustentava isso. Que os meus corretores, que a minha equipe sustentava. Chegou um momento que eu tive uma depressão. Aí a coisa começou a ir queda baixa, até que o momento que eu tive um incêndio na minha imobiliária. O vício continuou, mas eu não tinha mais para sustentar o vício. Eu me obriguei a me tratar. E essa mensagem que tu traz é muito importante para o empreendedorismo, porque primeiro começa a tu se encontrar quem você é, se aceitar, porque eu vivia tentando ser essa moça que fala baixo. Sorry, né? Eu tento, mas doente. E aí a gente faz o consumo vilão, mas na verdade o problema não está no consumo, está na pessoa que precisa se encontrar respostas para si mesma.
E o Mulheres Inteligentes, em 2019, começou porque eu queria essas respostas. E hoje tá aqui contigo trazendo isso, principalmente para quem tá lá na ponta empreendendo e não sabe. O meu financeiro olhava para mim, de novo, né, Miriane? Isso era dolorido porque eu perdi a credibilidade com a minha equipe. E Mas era uma necessidade de poder, né, provar através do Vestimenta, da nas roupas. vestimenta, Aham. talvez alguma coisa, uma insegurança que ainda Era. estava mal resolvida lá dentro. E a sociedade também nos empurra muito para esse lugar, quer dizer, desse consumo. Quer dizer, a gente vive numa sociedade consumista. Então, a sociedade nos empurra para isso e nós temos... Todo mundo tem lá um buraco que a gente acaba... Mas, gente, não é só a roupa. Quando a gente fala de imagem, assim, a gente precisa ser estratégico. Primeiro, eu preciso entender quem eu sou. Porque não adianta montar personagem. A gente não sustenta personagem por muito tempo. Depois eu preciso saber onde eu quero chegar. O que eu uso que não vai ferir a minha identidade, o meu estilo pessoal e que converse assertivamente com o caminho que eu quero traçar. Então, assim, eu preciso descobrir estes códigos. Eu sou a pessoa que te ensina esses códigos. Uau. Porque são códigos. Assim, gente, não dá. Quando tô lá eu em Caxias, sendo ninguém, porque eu não era ninguém, eu não tinha parente, eu não tinha sobrenome, eu não tinha dinheiro. Quem era eu na fila do pão em Caxias do Sul? Ninguém. 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 Né? Não tem um sobrenome italiano, né? Nem muito branquinho eu sou. Então, meu amor, era assim, ó, eu não era ninguém naquela cidade. E ainda tinha cabelo curto. Não, na época ainda tinha cabelo comprido. Então, amor do século passado, né? Não existia calendário ainda, né? nós Então, temos que chegar ao... então a gente precisa de estratégia. Eu precisava de estratégias. E essas estratégias a gente vai aplicar. Essas estratégias que vão abrir portas e conseguir te abrir a porta para tu poder então apresentar o teu currículo, oferecer o teu serviço, para aí então tu ter a chance de fazer negócio. Então, estratégias. Estratégias. Out tonight, I'm feeling alright. I'm gonna let it all hang out. Wanna make some noise, really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibition, there ain't no condition. Get ahead